Mas vamos lá para o Ministério da Palavra. Como o tema já disse, manifestando o fruto da luz, mas eu coloquei um tema, filhas da luz. Em Efésios 5, coloque aí por gentileza. Em Efésios 5, a gente vai falar desde o primeiro versículo e a gente vai estar acompanhando essa leitura. Pronto. Olha o que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como os filhos amados. Andai em amor, como também em Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, cheiro suave. Amém. Mas a prostituição e toda impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém o santo, nem torpeza, nem provície, nem cachorrice, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabe isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos enganeis com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis como as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai, porque o que lhe faz em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenado pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, o Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como inércio, mas como sábio, remido o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que arde contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falai entre vós como salmo, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração, dando sempre graça, porque tudo o nosso Deus é Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos aos outros temor de Deus. Amém. Por que eu li todo esse... Não foi nem todo o capítulo, só esses 21 versículos. Porque é importante a gente entender o que é andar na luz. Andar manifestando os frutos da luz. Efésios 5:8 fala, Paulo, ele traz todas as cartas que ele escreveu, você pode perceber que ele sempre vai estar dando direções. Todas as cartas, Coríntios, Romanos, que ele escreveu, ele vai estar dando direção aos cristãos daquela época. E Efésios não foi diferente. Aqui ele estava falando como ser um cristão naquela época. Então, amados, como é grande uma responsabilidade que o apóstolo Paulo tinha de escrever para as igrejas primitivas. Em Efésio, é importante lembrar que o apóstolo, ele trouxe todas essas direções, trouxe todas essas instruções. A instrução aos seus irmãos da época. Olha, na época já se falava de imoralidade, de avareza. Há muitos... Nós nem existia. Séculos atrás já se falava dessas coisas. Para você ver como já era alertados aos cristãos daquela época. E trazendo essa epístola, nesse capítulo, nos traz uma atenção, duas verdades e responsabilidades que o crente dessa época presente precisa ter. Nesse tempo presente. Hoje, as coisas se tornaram muito fáceis através das redes sociais. Não é verdade? Num clique,
Num clique, você pode ver coisas indecentes. Às vezes nem precisa. O algoritmo fica jogando lá nas nossas redes sociais coisas imundas. Vai passando nos Facebook, nos Instagrams da vida, vai passando. Hoje é mais fácil, se tornou até mais fácil. Então, quais são essas duas responsabilidades? A primeira é imitar a Deus. Como ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Ele nos alerta a essa primeira responsabilidade cristã. Eu preciso imitar a Deus. Que grande responsabilidade é essa nossa? Imitar a Deus. Não é grande? Eu imitar a Deus? Se nós, lembra-se, nós precisamos de professores. Para nós saber matemática, história, geografia, tem alguém que nos ensine. E tudo que a gente aprende é porque alguém nos ensinou. Não é verdade? Tudo que a gente sabe até agora é alguém que tem nos ensinado. Então, nós temos que aprender com o Espírito Santo e imitar a Deus. Agora, se você lembra, na sua escola, na faculdade, no trabalho, em casa, quão grande a sua responsabilidade está sendo imitador de Deus. Você, eu acho que eu já disse aqui, ou foi para as moças, o nosso testemunho fala muito mais do que você dizer para a sua vizinhança toda que é crente. Seu testemunho, a sua postura no seu trabalho, na faculdade, na escola, para onde você vai, fala mais do que se você dizer, eu sou crente, eu sou crente. E as suas atitudes, ela é totalmente diferente do que você fala. Isso pesa demais. Então você não está sendo imitador de Deus, porque Deus não faz certas atitudes. A Milka vai estudar esse ano. Eu não sei se eu que vou chorar, se ela quer chorar, não sei, eu acho que é eu, que é ela mesmo. E é uma escola próxima ali da casa da minha mãe. E ontem foi a vivência, ele faz um projeto, chama todas aquelas crianças que não tiveram a vivência na escola para vivenciar aquele momento. Esqueceram de avisar a mãe da Milka. E a mãe da Milka viu na Instagram. Menina, quando eu vi esses alunos lá ontem participando, aí eu saí, eita, que eu saí gritando. Ela, o que foi, mamãe? Eu disse, nossa, meu Deus, não acredito. Aí liguei para a mãe, furiosa. A mãe, se acalma, por favor, se acalma. Olha, mãe, ela, calma. Quando o Serlano chegou, ele tinha saído aqui para a missão. Eu, Serlano, deixei neles desligar o carro. Serlano, olha, tu acredita ele? Ficou assim, olhando para mim. Mica, foi. Mas hoje à tarde eu vou lá. Bati a mão e disse, vou lá, hoje à tarde eu vou. Aí ele, pois eu vou deixar tu sozinho, vamos embora, porque eu quero ver esse desespero teu lá, não. Eu digo, você vai ficar lá, que é na luta, na doença, em todo lugar. Fica lá. Aí eu disse, eu vou tomar banho para mim me organizar, a gente ir. Quando eu entrei dentro do banheiro, comecei a tomar banho, Deus falou comigo, você é nova criatura. Eu disse, como é que é? Você é nova criatura. Nova criatura não se comporta dessa forma. Nova criatura não vai fazer barraco lá na escola, não. Nova criatura é diferente. Eu digo, oh Deus, você vai fazer diferente. Eu disse, eita Deus, me perdoe, Senhor, comecei a pedir perdão, eu estou tão envergonhada, Deus, porque eu me armei toda. Eu até disse assim, mãe, vão se arrepender do dia que nasceu. E a mãe disse, acalme, Deus falou comigo, você é nova criatura, e nova criatura não tem coisas velhas, porque já se passaram e tudo se fez novo.
Você tem o fruto do Espírito. Você é mansa. Eu digo, ô glória, eu recebo, Deus. Aí eu saí do banheiro, orando e dizendo perdão. E aí a gente se arrumou, esqueceu, passou a raiva, meu coração ficou aliviado. Aí eu fui lá, mas foi para entregar o material, não estava mais nem lembrando. Foi a Ela que lembrou e disse assim, a senhora é a diretora. Aí eu, para que ele quer falar com a diretora? Eu já não estava mais melhor. Aí, não, mas eu posso chamar e tal. Aí eu peguei e disse assim, para que é mesmo tu quer? Não é para nós falar aquele negócio. Aí veio a diretora e nos recebeu muito bem. Aí eu disse, ela, o que foi, mãezinha? Aí eu disse, não, professora, é porque hoje eu vi a vivência e minha filha não participou. E eu fiquei triste. Não disse que eu fiquei zangada. Fiquei triste. E aí ela nos acolheu. Mas antes disso, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, você tem uma nova vida. E nova vida não se comporta com velhos hábitos. Então por que eu estou compartilhando com você? Foi um dia desse testemunho, foi ontem. Foi ontem. Porque Deus fez eu entender que para me ser imitador, eu preciso deixar os velhos hábitos. A velha Micaele lá atrás. A mãe, para quem tu puxou desse jeito? Eu disse, não sei. Acho que foi um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Elas, mulher, eu não sou assim, não. Então, para ser imitadores de Deus, nós precisamos deixar a velha natureza. Eu não posso estar sendo aquela velha Micaele, com tudo se zanga, com tudo se inflama. Isso é obra da carne. É obra da carne. E o fruto do Espírito, como Maria falou agora há pouco, ou o fruto da luz, como outras versões, está na bondade, verdade e justiça. Quando nós não imitamos a Cristo com as atitudes de velho. Eu vi uma mensagem do pastor Luiz Hermínio, eu não sei se vocês acompanham, mas ele falou que quando o crente já está na igreja, passou um tempo, ele não é transformado, já passou. Porque ele não se propôs à transformação. Aí eu fiquei pensando, é verdade. Porque a gente tem a oportunidade de ser transformado, o Espírito Santo vem nos tratar, vai lá no porão onde está aquelas coisas escondidas para nos tratar e nós não permitimos que Deus nos trate. Então a transformação passou e ficamos da mesma forma, por isso que a gente fica reclamando, é isso, é aquilo, a gente não sai do lugar. Até me lembrei do povo de Israel, né? Quando saiu do Egito, passaram tanto tempo reclamando e lembrando uma coisa que nem existia. Lá era tão bom, eu comia frango assado. Olha, nem comia isso. Lá era tão bom que era de graça se eles eram escravos. Né? Então eu preciso entender, para sermos uma filha da luz, eu preciso imitar a Deus. A Bíblia, ela nos instrui a imitar a Deus, a ser Deus como exemplo aqui na terra. Eu preciso ser exemplo. Agora há pouco eu estava na célula e eu disse para as meninas da célula, se eu rompo a minha comunhão com os meus irmãos, a frutificação, ela é tardia. Ela é tardia, porque é na comunhão, é no partir do pão, é no andar um com o outro que tem a frutificação. Então nós precisamos imitar a Cristo. Eu estava até dizendo para elas que na igreja primitiva em Atos, se você ler lá em Atos 2, do 42 ao 47, fala sobre essa igreja. Eu estava falando para elas, essa igreja era tão unida que elas vendiam as propriedades para repartir com aquele que estava necessitando. Que chique, né? A gente quer ir para uma igreja dessa. É sim.
que igreja maravilhosa, que igreja abençoada, ou a igreja só anda junto, ai, que coisa boa. Não é bom estar perto de pessoas assim? Então, para imitarmos a Deus, nós precisamos agir como Ele. Como Jesus andava aqui na terra? Com gente. Com gente. Era coloiado com gente. Era toda hora com gente. Então, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Quando Deus nos instrui, Ele nos dá a capacidade, a habilidade, nos dará e nos fará fortalecer na palavra de Deus. Não tem nada a ver, nada que não possamos fazer. Ah, não, pastora, eu não consigo. Eu estava lembrando da pastora Ana, na administração dela quarta, foi maravilhosa. Você que não veio, você perdeu, viu? Aí ela falou assim, você é recomendável? Eu fiquei ali, eita, será que eu sou recomendável? Você é confiável? Eu disse, será que eu sou mesmo? Fiquei pensando, porque a gente precisa fazer esse tipo de análise com nós mesmos. Pensar assim, qual o fruto que eu estou dando, porque o fruto, não é os frutos, é o fruto. Que tipo de fruto eu estou exercendo, estou fazendo? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu sou mesmo? Será que eu estou sendo mesmo? Isso que eu tenho que ser? Outro, andar como filhos da luz. Não é andar como os filhos das trevas. E filho da luz não é andar de qualquer jeito. Quando eu digo que eu sou crente, eu tenho que ser crente mesmo. A filha me mandou um namezinho de uma irmã. Disse, a irmã fulana, irmã o quê? A irmã Cida, por que ela faltou ao culto da rede de mulher? Porque ela estava dançando Tirolilo Baby, eu não sei nem pronunciar a música. E a irmã lá. Aí eu peguei e disse assim, eita, essa irmã é a irmã Milka. A irmã Milka não pode ver a música. Eu disse, irmã, não é de Deus. Ela não é de Deus não, mamãe. Eu disse, não, minha filha, não louva a Deus. Aí ela para. Não é andar de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que nós temos que andarmos como filhos da luz, porque antes você já era treva, agora é filhos da luz. E filho das luzes não anda de qualquer jeito, não anda mentindo. Meu sobrinho, quando era mais novo, até hoje, quando ele começava a mentir, eu disse assim, quem mente é filho do diabo. Aí ele disse, não, tio, o pai da mentira é o diabo. Crente não é para andar mentindo. Não, pastor, eu só minto. Olha, qual é a diferença? Não, eu só faço de conta. Crente não é para mentir. As coisas velhas, elas já se passaram. Tudo se fez novo. Aí você anda com o mesmo hábito. Mentindo. Se prostituindo. Eu estava ouvindo uma mensagem da pastora, nem terminei ainda, da Valnice. Quer conhecer a pessoa, vá na casa dela. Aí me chamou muito essa, eu disse, rapaz, eu vou ouvir. E ela estava falando da sujeira. Satanás entra pela sujeira. Eu digo, eita. Aí eu me lembrei de uma pregadora, num videozinhos curtos que tem nas redes sociais, falando que estava num lugar e ministrou numa pessoa e ela manifestou o demônio. E ela disse que não é de conversar, mas esse Deus deu a direção. E ela perguntou, por onde tu entrou? Aí ele disse, pela sujeira da casa. Aí eu disse, eita. Foi pela sujeira da casa. Eu entrei lá. Aí eu disse, eita. Quando eu tinha visto primeiro essa pedaço, depois eu vi a da Valnice, eu disse, eita, vou já caçar a sujeira que tem aqui em casa. Vou jogar tudo fora. Vou limpar todo o canto. Satanás, tu não entra aqui. E a gente pensa que isso não é, às vezes é legalidade, é porta, é brecha.
Aí eu ouvi a mulher, que é de oração, de intercessão, eu digo, vixe, o negócio está sério mesmo, é certo isso. Então, não podemos praticar as coisas do passado, do que eu já fiz, que eu já cometi. Não traga para a sua nova vida. Você é filho da luz, e ser filho da luz é andar na luz. A Bíblia diz que nós temos que adorar só um Senhor. Não podemos adorar dois senhores. Então, você precisa decidir andar como filho da luz. Nessa epístola, o apóstolo Paulo explica que naquela época, em outra época, se andava como os filhos das trevas. Mas hoje, você agora é uma nova criatura. Há uma transição, o Senhor entrou na sua vida, onde tudo muda. Então, se você aceitou a Cristo, você mudou de roupa. Foi trocada a sua roupa, foi lhe dada uma nova roupa, foi lhe dada uma capa, foi lhe dado um chinelo novo, um anel. Você está limpo. E a palavra diz que ela nos liberta. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos e prossigamos, a palavra vai nos libertar. O que adianta você passar o dia... gostei muito, eu recebi da pastora aquele plano de leitura do ano todo. Mas se você lê e essa verdade não te liberta, não te transforma, não fez nada. Ela não fez nada. Você precisa ler e a palavra precisa penetrar e transformar a sua vida. É isso que Paulo estava dizendo. A primeira coisa que nos ensina é ser imitador de Deus. Quer ser imitador de Deus? Mude seus hábitos de velha criatura. Você é nova. Amém? E o que é imitar? É fazer parecido, é ser referencial. Como imitamos a Deus? Precisamos de um professor. E Ele nos deu quem? O Espírito Santo. Quando Jesus deixou a terra, Ele disse, olha, você não vai andar mais sozinho, não se preocupe. Vou mandar um Consolador para andar com você. Ele é o nosso professor. Ele é que fala conosco. Foi Ele que falou comigo ontem. Você é nova criatura. Você não tem mais essa vida velha. Você não vai fazer barraco em lugar nenhum. Seja mansa, seja humilde. Reconheça as falhas das pessoas. As pessoas, elas falham. Ninguém é perfeito. Nós temos falhas. Nós somos falhos. Mas pela misericórdia do Senhor, nós somos cheios do Espírito Santo e somos mudados. Amém? Então, você precisa imitar a Deus. Você precisa permitir que o Espírito Santo entre dentro de você. Bota aí sua menina, João 15:3, por gentileza. Olha o que João 15:3 fala. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Olha só o que ele diz. Você já está limpo. Não se suje mais. Diga, eu estou limpa. Pela palavra. Então você já é limpa, você já está transformado pelo poder da palavra. Então você precisa tomar posse disso. Receber isso. Eu vi da Paunice que nós precisamos verbalizar para que o cérebro entenda que você está fazendo aquilo. E é verdade. Olha, eu não gosto de academia, mas eu estou indo por conta da minha saúde. Mulher, não foi Deus que inventou aquilo ali, não, filha? Mas enfim, peço oração para que eu permaneça firme, perseverante. Aí quando eu já vou empolgada. Olha, não estou empolgada. Mas eu fico dizendo para o meu cérebro, você vai. Vai ser muito bom para você. Você vai ficar saudável. Não se preocupe. Você volta logo para casa. Isso é... Aí eu chego lá, eu quero ir embora. Deus, eu quero ir embora. Ontem foi um dia que eu fiquei, Deus, eu quero ir embora, Eu vou fazer só esse exercício aqui, vou embora. Não vou dar conta dos outros, não. Vou ficar. Eu vou ficar porque eu sei que isso aqui é bom para mim.
E eu enganei meu cérebro, porque a vontade que eu tinha era de ficar em casa, não era pegando ferro não, não era de subir no ferro, puxando, porque não gosto não. Mas eu fiquei lá, permaneci, porque eu fiquei dizendo para o meu cérebro, tu vai ficar, carne, tu não te governa. E eu fiquei lá. Então nós precisamos verbalizar. Assim como você tem a facilidade de profetizar, esse menino não presta. Até um neurocientista falou sobre essas palavras, você sabia? Falou sobre essas palavras. Mesma força que você tem dizer, algum xingamento, quando você perde do seu equilíbrio, do seu controle, você tem que ter essas frases positivas para você no seu cérebro. Você vai conseguir. O que é que tem a ver com imitador de Cristo? Para imitar Cristo não é fácil. Eu não acho fácil. É difícil. Mas a gente vai conseguir. Não tem nada aqui impossível para nós não fazermos. A Bíblia é clara. Só precisamos ser organizados. Você precisa permitir que Deus entre e limpe no seu coração. Vá naqueles lugares. Lá mesmo que precisa. Já contei meu testemunho aqui sobre a Milka. Eu precisei liberar perdão ao meu pai, para que algumas coisas fossem consertadas. E algumas coisas Deus está consertando. Está falando, está dizendo, porque eu estou permitindo que o Espírito Santo entre naqueles lugares que eu não consigo lidar. Tem algumas emoções que eu não consigo lidar. Aí a gente guarda, né não? Guarda aquelas emoções, aquele momento. A gente vai guardando aquela raiva. Lembrei da irmã Cruz, da ministração das ofertas quarta. Ela falou, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, fala, deixa a sua oferta. Mas antes faça esse conserto. Nós precisamos fazer certos consertos. Para imitar a Cristo, nós precisamos mudar algumas atitudes nossas enquanto cristão. Eu não estou falando só para você, estou falando para mim. Porque eu fui confrontada com esses dias tudinho. Eu montando a palavra, disse, tá bom, Deus, já chega. Eu já entendi que a velha criatura ainda está reinando um pouquinho. Tá bom. Então, nós precisamos permitir isso. E muitas vezes, o Espírito Santo encontra resistência da gente. Aqui não. Deixa essa porta aí. Não faça isso. Resistência. Não. Para nós multiplicarmos, frutificarmos, nós precisamos mantermos limpo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, é só botar João 15. Preciso ser limpo pela palavra. Não há que esconder as coisas debaixo do tapete. E eu ouvindo essa palavra da pastora Valnice, eu me lembrei de uma tia minha. Ela disse assim, as irmãs da mamãe vêm visitar a mamãe hoje. Precisamos limpar a casa bem limpa, porque elas observam tudo. Aí eu sei que elas limparam e uma botou de trás da porta. Ela tira, que elas olham até de trás da porta. Eu digo, eita, é forte essas queridas aí. E assim é o Espírito Santo. Nós podemos até esconder, mas ele vai achar. Atrás de trás das portas. Ou debaixo do tapete. E você precisa parar de resistir. Não fique resistindo. Abre, permita-se. Cura, libertação é processo. É necessário. Quando o ambiente é limpo, vemos a transformação por completo. Só seremos imitadores de Cristo se permitirmos ser lavados, ser limpos por Deus. Amém? Estou terminando, se agonei não. Andai em amor, outra coisa que ele nos instrui. Além de ser imitadores, além de andar na luz, ele fala que nós temos que andar em amor. Lá no versículo 1 diz, andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou por nós. Então, andai em amor, queridas. Não fale mal. Não é fácil. Não é fácil. Olha que falar mal de gente é mais fácil do que abraçar ela. É porque a gente gosta, a carne gosta.
A carne gosta. De falar mal das pessoas. Gosta. E é porque é semelhante. É semelhante. Não é fácil, mas é possível. É possível. Na travessia do deserto, não foi fácil. Houve bastante desesperança, bastante murmuração, bastante medo. Foi ou não foi? O povo, Moisés trouxe para nós morrer aqui no deserto. Hoje nós passa fome. Hoje isso, hoje aquilo. Não foi assim que o povo ficou contra Moisés, reclamando, murmurando, dizendo lá no Egito era assim, lá no Egito era... Não era nada. Eles ficaram sofrendo, mas Deus supriu todas as necessidades daquele povo. Assim como Ele também supre as nossas. Deus supriu. E eu creio que Deus está suprindo a sua necessidade. A Bíblia diz que nós temos que colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Porque Ele vai o quê? Supri-las. Ele vai supri-las. A nossa nova caminhada cristã, há momentos difíceis, mas há suprimento que vem de Deus e há uma capacitação. Não há nada que tudo que vem para nós não vamos deixar de suportar e Deus nos capacita. Vocês lembram que eu dei o meu testemunho aqui que eu estava com um problema no ouvido? Que eu ficava tonta e surda. Vocês lembram? Eu não ia contar não, mas o Espírito Santo me incomodou aqui. Eu disse, eu vou contar, né? Eu fui curada. Porque eu entendi que quem supre as minhas necessidades é o Senhor. Eu confiei em Deus. Não sinto mais nada. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, Deus, eu não vou contar não, que se eu sentir de novo, olha a carne velha. Deus, você vai contar. Sabe por quê? Deus falou no meu coração que o filho da Patrícia era homem. Eu disse, não. Antes dela saber, eu disse, não, Deus, é a carne falando. E aí Deus disse, fale para ela. Eu disse, não vou fazer esse negócio não, Jesus. Não, porque se não for. Fiquei brigando com o anjo. O anjo me perdoou. E o menino é homem. Aí Deus disse assim, eu não te disse? Eu disse, Deus, me perdoa. Eu te disse, eu não te falei no teu coração? Tu não creu, mulher. Aí agora foi a mesma coisa da cura. Eu disse, não vou dizer não, que eu quis saber, eu vou sentir de novo. Deus, você vai dizer. Pare de ter medo. E Deus faz assim nas nossas vidas. Deus faz dessa forma, mas eu preciso me dispor. Eu preciso me colocar na brecha. Paulo fala que deve se afastar de toda impureza, de todas más conversações. Lá no versículo 3, mas a prostituição, toda impureza, avareza ainda nomeia entre vós, convém o que é santo. Então, tudo que não é do Senhor, não é para estar nos seus lábios, nem no seu pensamento. Não é para ser prática sua. Paulo nos adverte isso. Hoje, você tire isso da sua cabeça. Hoje é mais complicado, porque basta um clique, como eu falei para vocês. Está tudo exposto. Não precisa a gente ir para lugar nenhum mais. Está tudo exposto. Então, fuja das conversas dessas coisas e de qualquer outras coisas. A Bíblia diz que as más conversações eram o quê? Corrompe os bons costumes. E o que é que você está fazendo nessas rodas de conversas que não convém? Que não louva a Deus? Até na roda de conversa das colegas, que eu não sei se ainda no Promorá senta na calçada, ainda sentam? Senta? Às vezes, aí. Mas antigamente sentava, né? Na minha rua sentava, a noite todinha. Mas hoje eu não moro mais aqui. Aí o que é que você quer se sentar? Não, eu vou tomar um chá. Aí lá fala da vida alheia, da vizinha, do penque, do leca. Fala do que não deve.
Essas más conversações, ela vai lhe corromper. Não, pastora, corrompe sim. No trabalho, as conversas no trabalho. Quando eu estava trabalhando, e quando eu vi as conversas assim, indesejável, as meninas, ei, tu saiu. Eu digo, pois é, não deu certo eu ficar. Eu nunca participava de conversas na escola, na faculdade, eu sempre me mantive assim, meio enjoada, para as pessoas não procurar conversa comigo, ter dificuldade mesmo de falar comigo. Eu acho que até é bom isso aí, para evitar aquelas conversas meio, né? Então, eu evito. Na faculdade, meu grupo é só de 30 a mais, meu grupo na faculdade, 30 a mais. Não tenho... Minhas conversas é com as 30 a mais. E um é crente. As outras nós estamos convertendo. Olha, eu se unir foi com outra crente, nós estamos lá pregando para elas. Estão quase convertidas. Bom, daqui um dia elas se convertem. Então, fuja dessas conversas que não permitem a Deus, que não é para o seu coração, não é para os seus ouvidos, não é para a sua mente estar gravando aquelas conversas, aqueles palavrões. A Milka soltou um palavrão lá em casa que eu disse assim, tu ouviu isso aonde? Eu não lembro de ter falado, nem teu pai aqui. O bendito do YouTube. Aí ela diz, no YouTube, eu disse, pois tu não vai mais usar. Você está vendo? As más conversações. Foi o Jorge, mãe. Eu disse, o Jorge não fala esse palavrão. Então, olha como elas corrompem. Efésios 5:5 diz, ele nos adverte que saberemos que a idolatria não é somente as imagens de escultura. A gente tem a mania de achar que quando fala de idolatria só as imagens de escultura. E não é isso. Muitas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Tipo, dinheiro, para jovens. Aqueles, como é que chama os cantores, muitas dessas meninas jovens e adolescentes, elas têm um ator, atriz, cantor, agora é um tal de K-pop, já acabou esse negócio? Um negócio do coreano aí? Tem agora uma dupla de coreano, um quatro coreano, sei lá como é. Que esses meninos fiquem encantados, que esses meninos ocupam o lugar deles, a mente deles, o tempo deles com esse tipo de coisa. As séries, fica viciada em série, madruga, mas não ora de madrugada. Mas as séries estão lá. Quando dá 3 horas que é para orar, dorme por cima do joelho. Mas quando está assistindo a série, não dorme. Eu mesmo, se eu dormir, ou se botar na frente da televisão, pronto, paguei. Durmo é ligeiro. Então, não é só imagem de escultura. Ele nos adverte disso. Muitas vezes, o marido ou a esposa, nós estamos colocando no lugar de Deus. Os filhos, dando prioridade a eles mais do que a Deus. Isso é uma idolatria. Não é só a adoração de imagem de escultura. Até as novelas. Tem irmão que deixa de vir para o culto para assistir as novelas das 6 e das 7. E sai antes de terminar o culto para dar 9. Porque eu tenho que saber o que vai acontecer com fulano. Efésios 5:6 nos adverte, não deixeis enganar, ande como filho da luz. Deus esclarece tudo com as más conversações. Não caia com qualquer coisa, com sutileza, com gentileza, com bom. Olha, o inimigo se veste de anjo de luz. O inimigo se veste de todo jeito. E aí ele vai devagarzinho, chega lá, passa uma conversa, e aí você pensa, já está lá no pecado. Eu vi uma pregadora dizendo que a alma não tem idade.
Aí eu fiquei pensando, a alma não tem idade. Aí eu disse, espera aí, deixa eu entender por quê. Porque quando cai, cai novo, cai velho. O inimigo não quer seu corpo, ele quer sua alma. Eu digo, é verdade, agora eu entendi. O inimigo não quer o nosso corpo, ele quer a nossa alma. Então não tem idade para pecar. Peca grande, peca pequeno, peca todo mundo. Já nascemos em pecado, assim diz a Bíblia. Então não tem pecado grande ou pecado pequeno, qualquer pecado é pecado. E para cair, cai o novo e cai o velho. Então a alma não tem idade. Porque Satanás quer a sua alma, mas nós não vamos dar para eles. Porque nós somos filhos da luz, amém? Estou terminando. Efésios 5,8 diz, agora vós é nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17, que você é nova criatura, as coisas velhas já se passaram. O que você fez no passado não combina mais com você agora do futuro. Acabou-se, passou. Não tem mais como combinar com você. Mude por inteiro, mude suas vestes. O Espírito Santo fala até com a gente nas nossas vestes. Quando você for comprar uma roupa, quando você for comprar algo para dentro da sua casa, o Espírito Santo fala, não leve para a sua casa. Não é para a sua casa, não é. Olha, quando eu fui comprar um material de escolar da Milka, eu disse assim, eu não quero nada de... personagem. Aí a mulher olhou para mim, mulher, mas só tem de personagem. Eu digo, não é possível que nesse lugar não tem uma coisa, que não tem uma flor, uma borboleta. Aí ela achou lá. Aí ela, e essa aqui? Eu disse, tu achou? Aí ela me mostrou, mas essa aqui é uma bonequinha. Eu disse, isso é uma fada, não quero isso aí para minha casa, não. Aí cacei os cadernos, cacei, ela, mulher. Eu disse, vou achar, mas ela não vai levar, não vai andar com nada de personagem. Não quero nada dentro da Milka sobre isso, nenhuma roupa da Milka eu tenho um personagem. Você pode ver. No dia que ela ganhou eu passei para frente. Não quero. Não quero. A sobrinha do Serla manda um monte. Eu disse para ela, não manda não esse negócio de labubu para cá. Não manda não desse Stitch para cá. Não quero nada desses meninos aqui. Aí ela ganhou umas cores da Mini, tá lá guardado. Aí eu disse, não manda nada. Manda liso. Com a flor. Eu não quero nada dessas coisas dentro da minha casa. Então, não combina com você. Qual foi o maior impedimento do povo na caminhada do deserto? A murmuração. Lembrar das coisas do passado. Porque andava se lembrando das coisas do passado no Egito. Andava como mentiras, lembrando de coisas que não existiam. Tem gente que sai do Egito, mas a mentalidade ainda está lá no Egito. É mesmo. Saiu do Egito, mas a mentalidade está lá no Egito. A mente não cresce, não produz, não frutifica. Tira sua mentalidade do Egito. Aquele povo estava saindo da terra, da escravidão, onde eles eram escravizados, onde eles apanhavam e ainda estavam lembrando quando estava indo para a terra prometida. De um lugar que emana leite e mel. O povo saindo da escravidão, mas andando, sabendo que ia chegar num lugar poderoso, mas reclamando, porque não estava se sentindo bem. Quantos de nós, às vezes, reclamamos, murmuramos? Satanás não dá nada de graça a ninguém. Não dá nada de graça. Ele sempre vai cobrar da gente, daqueles que ele prometeu. E a conta dele é alta. Pastor, o que é que tem a ver? Manifestação do fruto tem tudo a ver. Você precisa mudar para manifestar os frutos da luz. Eu só posso manifestar o fruto da luz se eu sou uma nova criatura. Eu só posso manifestar o fruto do Espírito Santo se eu tirar a velha natureza.
Se eu deixar o Espírito Santo me tratar, tem tudo a ver com isso. Quando eu fiquei escrevendo, eu disse assim, mas, Senhor, não é muito assim para novo convertido, não, isso aqui? Deus disse, não, é por velho. Porque tem velho que ainda, crente velho, que ainda anda com a nova ou com a velha criatura. Eu disse, eita Deus. Ainda tem velho que usa as roupas da velha, já está em nova estação, mas não deixa de usar a roupa velha, da velha criatura. O 5:9 diz, é agradável a Deus nos produzirmos esses frutos. Versículo 5:9 diz que esses frutos que eu falei da luz. E por fim, Efésios 5:11, 12 ao 13, 11, 12, 13, não concorde com coisas das trevas, infrutuosa, quando ele faz, você bate em retirada. Como assim, pastora? Não concorde com coisas infrutuosas, não concorde com as más conversações, está fofocando, irmã, bora orar? Ô, irmã, bora orar? Bora orar pela irmã? Ou está falando da vida alheia de alguém? Ô, irmã, vamos orar? Ou então sai se você não tem coragem de dizer isso para a irmã. Não vista mais a roupa velha, troque ela. Desperta, minha irmã, não fique dormindo ou concordando com as coisas que é desagradável a Deus. Desperta. O Espírito Santo manda nós despertarmos. Não é mais tempo de nós ficar, Jesus não vem agora não. Opa! Ele está prestes a chegar. E Ele está nos dando ainda a oportunidade de mudar, de ir com Ele. Porque a Bíblia diz assim, muitos são chamados, poucos são o quê? É forte, né? Todo dia eu digo assim, Senhor, eu quero ser escolhida. Aí eu digo, eu estou fazendo o quê para ser escolhida? Você precisa fazer algo para ser escolhido. É viver em a palavra, é imitar a Cristo, é andar na luz. Não sair das trevas, é andar na luz, é procurar a luz. A luz não se une com as trevas. Saia, desperta, saia desse lugar, mude as suas roupas, não fique mais achando que Jesus vai voltar daqui a 2000 anos. E se Ele voltar hoje? Se Ele voltar hoje, como estamos diante de Deus? Como nós estamos como cristãos diante de Deus? Como nós estamos diante do Senhor se Ele chegar aqui agora? Jesus, tem misericórdia de mim. E o Efésios, pois Deus nos esclarece na sua palavra, em Efésios 5:15, 16, vedes como andais, não como inércio, mas como sábio. Não ande como inércio. Não ande como inércio. Peça a sabedoria do Senhor. Como nós podemos imitar a Deus? Mais uma vez eu falo para isso para vocês. Imitando, olhando para os atributos de Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Outro atributo de Deus, Deus é amor. Ame. Aqui diz, andai em amor, como Cristo amou e ama a igreja. Por amor, aí eu me lembrei de Gênesis 18, quando Abraão estava orando por a terra de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram? Nós acabamos de ler o capítulo agora, os irmãos. A pastora botou para nós ler. Ele estava orando, dizendo, Senhor, por causa de por causa de tanto. E aí o Senhor diz, por amor a 10, ele finaliza. Se tiver 10 justos nessa cidade, eu não vou destruir. E tinha.
por amor, o Senhor ia fazer isso, né? Não ia fazer isso. Então, João 15:9 diz: permaneceis no amor. E coloque para mim Colossenses 1:13, para nós finalizarmos. Colossenses 1:13. É 13, desculpa, é 13. Qual nos tirou da potestade das trevas. Me bota bem em outra, na NVI. Hã? Bote aí de novo, minha filha. Bote em outra versão, bote. Ah, tá. Oh, obrigado. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o Senhor já nos tirou daquele lugar. Deus já nos tirou desse lugar. Ele nos transportou para o reino do seu amor. Hoje você é livre para viver uma nova vida. Então você já tem a liberdade. Você já foi comprado com alto preço. Agora você decide andar na luz. Manifestar os frutos da luz. Como eu me manifesto? Imitando a Deus. Como eu manifesto andando na luz. Como eu manifesto andando em amor. Como eu me manifesto sendo nova criatura. Deus nos chama hoje, em 2026, dia 24, para manifestar os frutos da luz. Agora é uma decisão sua. Eu decido. Eu decido. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Glória a Deus, porque nós chegamos nesse ano. Aleluia. E eu creio que Deus ele vai falar. E eu só frutifico, gente, estando limpa, estando purificada, estando ligada na videira verdadeira. Eu só frutifico sendo filhos da luz, sendo lavada pela palavra. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me trate. Eu preciso me permitir. É fácil? Não. Não é fácil. Como eu disse para vocês, eu me armei toda para chegar lá na escola. Mas o Espírito Santo me quebrou antes de eu chegar lá. Se você é nova criatura, você não anda mais nas trevas, você agora é luz. Mude seu jeito de ser, seja mansa, seja humilde. E eu permiti, que eu podia ter dito, não. Eu permiti que o Espírito Santo fizesse isso comigo. Permita que Ele faça com você. Se você está precisando ser tratado numa área, eu não sei onde você está precisando, mas você sabe. Nós temos mania, para frutificarmos, nós precisamos viver em comunhão. E nós temos a mania de entrarmos e sairmos e não falar com os nossos irmãos. Nós temos a mania de se zangar e não resolver a zanga e conservar ela. Para você ser filhos da luz, você precisa mudar de atitude. Não estou falando para você, eu estou falando para mim, porque eu fui confrontada a semana inteira. Então, tal pastora que eu sonhei, dizendo que eu não tinha feito nenhum sermão. E eu chegava aqui e não tinha um sermão pronto. E eu ficava, meu Deus, é agora? Deus já está falando comigo. Se permita, fique em pé. Quero agradecer a pastora Aurora por me confiar, me recomendar, de me abençoar, de você ter vindo, estar ouvindo uma criança nova na fé, tão pequena diante de muitos. Mas eu sei que você foi trabalhado, tocado por essa palavra, porque não foi para mim. Não foi para mim que eu digo no sentido, não foi que eu trouxe aqui para você. Eu escrevi, a Micaela escreveu para mim, de forma alguma. Não pensei em ninguém, não orei por ninguém, orei só por mim, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, Senhor, tem misericórdia.
misericórdia de mim. E eu creio que Deus, Ele falou seu coração. Eu creio que você vai sair daqui diferente. Eu creio que você, a partir do dia de amanhã, você vai ter uma nova